casais, tudo bem? Bom dia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Pedimos sempre que o Senhor nos ajude para que possamos ser bênçãos onde estivermos, ó Pai. Rogamos a tua direção sobre as nossas vidas por completo. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Olá, casais, tudo bem? Conforme combinado em algumas aulas atrás, nós hoje conversamos com 5 casais da nossa classe para trazer um pouquinho da experiência deles com relação a este assunto que nós estamos estudando. Vocês se lembram que nós estamos estudando sobre a transmissão da fé e nós chegamos num momento agora de aplicar um pouquinho das verdades, dos valores, dos ensinamentos bíblicos que nós temos a esse respeito. Então, fiquem agora com os 5 casais aí da nossa classe que têm filhos e que estão contando um pouquinho da experiência deles nessa transmissão da fé, essa responsabilidade que é nossa enquanto pais. Até mais, gente. Um grande abraço. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo de Deuteronômio, que estamos aqui do capítulo 6 estudando na escola dominical, queremos trazer para vocês um pouco da nossa experiência na educação dos nossos filhos no que diz respeito à palavra de Deus. Tá? Então ali no versículo 7, do capítulo 6 de Deuteronômio, fala ali de situações cotidianas, das situações do dia a dia que a gente deve aproveitar para justamente estar falando aos nossos filhos da palavra de Deus, do seu amor, da sua justiça. E a gente procura assim, nos momentos de lazer, seja ali vendo filme com eles, seja à mesa, durante refeições, a gente procura sempre estar trazendo ali à tona algumas situações vividas por pessoas conhecidas, por nós mesmos, por personagens de filmes, e trazer de forma bem prática ali naquelas situações como o agir de Deus ou como o obedecer a Deus ele faz a diferença na vida da pessoa, seja ali trazendo vitória, seja evitando o sofrimento. A gente fala muito das consequências do pecado, a gente mostra muito do sofrimento do ser humano, das pessoas que decidem viver uma vida afastada de Deus, então a gente mostra muito das consequências para eles. Então a gente procura sempre estar aproveitando esse tipo de situação, situações cotidianas, situações espontâneas, e a gente pega o gancho lá e tenta sempre estar instruindo eles na palavra. Nós temos costume de fazer as refeições juntos. Isso já é um hábito nosso. E eu vejo que esses momentos, para os filhos, para eles, são momentos especiais. Porque ali, além de você estar junto, é um momento também de descontração. É um momento que a gente vai externar as nossas dificuldades, algum sentimento. Então, é um momento que eles também priorizam e eles gostam bastante. Nesse momento, a partir do que eles falam pra gente, a gente pega um gancho e fala um pouco das nossas experiências, das nossas vivências e como a gente deve agir de acordo com a palavra. Então, são momentos valiosos que a gente busca falar de Deus, de uma forma mais descontraída,
E eu vejo assim, às vezes eles nem percebem, né, que a gente está fazendo isso. É algo muito, muito natural mesmo. E nesses momentos, assim, a gente percebe um grande interesse deles, né? A gente percebe que eles estão realmente ali focados ali na mensagem, no que a gente está falando, né? O interesse deles também é manifesto através de perguntas, né? Às vezes a gente para de falar e eles continua falando, pai, né? Continua falando, mãe, continua contando. Então, assim, a gente vê muito interesse deles nessas situações assim que a gente tenta promover aqui no dia a dia, né? E outra coisa também é a questão, quando a gente compartilha nossas experiências, né? A gente procura ser bem aberto, bem honesto no que diz respeito, né, às nossas vitórias, às nossas falhas, aonde a gente acertou, onde a gente errou, dando ali uma oportunidade para eles se identificarem, né, com a gente, né? Porque esse período de adolescência que eles estão vivendo agora é um período meio complicado, todos nós já passamos por isso. Nós sabemos como é que é. Então eles procurando se identificar com isso, né? Entender também que apesar da gente ter passado pelas mesmas dificuldades, a gente continuou e a gente perseverou e a gente está seguindo, a gente está no caminho, né? Então que isso seja um exemplo para eles, né? Então a gente procura afastar também uma imagem assim de inabaláveis, de exemplo, do que a gente faz tudo certinho, porque isso a gente não é, né? Então a gente procura ser bem honesto em relação a isso, a gente mostra as nossas caneladas também para eles. E dessa forma a gente procura identificar, né, mais com eles a situação que eles vivem. E outro fator também é o nosso exemplo, né? Nós, como casal, nós procuramos viver em harmonia para que eles possam perceber que realmente existe algo diferente, né? Nós somos um casal harmonioso, porque realmente Deus reina em nosso lar, em nosso casamento. Então isso também faz muita diferença para a vida deles. Então é isso, a gente espera aí ter contribuído, né, com essas aulas aí da Escola Dominical e até a próxima oportunidade a gente tá junto novamente. Um abraço a todos. Até, tchau, tchau. Bom dia, casais, tudo bem? Deram a missão pra gente de comentar alguma coisa aqui, né, nessa aula sobre Deuteronômio, né, 6, de 6 a 7, como aplicar as orientações em nossos lares, né, do que a gente lê em Deuteronômio 6 a 7. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência em casa, né, como que é, com 2 filhos, um mais velho, né, e a Liz mais nova. E acho que é assim, no dia a dia, como que a gente pode estar aplicando a palavra de Deus, né, na criação dos nossos filhos. No nosso caso, os cultos domésticos que a gente tem tido, a gente tem feito, principalmente nessa quarentena que a gente intensificou, né? A gente não conseguia fazer e a gente tem um cultinho voltado só para a Liz, que é menorzinha, para que ela possa estar crescendo e aprendendo, né, sobre a palavra de Deus. E a gente canta musiquinhas que em muitos momentos a gente pode usar para correção, né? E depois a gente tem a segunda parte que é pra gente e pro Luquinhas, que já tá maior já, né? Então, eu acho que é isso, no dia a dia a gente lê a palavra de Deus, cantar, e situações que vão acontecendo a gente vai relembrando o que a gente tem aprendido, o que a gente tem cantado, né? Principalmente com a Alice, que é mais teimosinha, a gente lembra, né, uma musiquinha, né, como cuidado boquinha o que fala, cuidado olhinho o que vê, e funciona bastante. E a Simone vai ler alguns versículos agora que na Bíblia que falam sobre filhos, né? E eu acho que é mais isso, cada um, o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus, a gente tem tentado passar para os nossos filhos através das devocionais, dos cultos familiares que a gente tem. Eu vou ler 3 versículos. O primeiro é Isaías 54, 13.
E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Também tem Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o último, Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, acho que são três versículos assim que a gente pode estar colocando em prática, né? No nosso dia a dia. E é o que o Lucas falou. Cada momento, cada pedacinho de qualquer oportunidade que surge, a gente tem que estar colocando e lembrando o que é certo, né? O que eles devem realmente estar fazendo. É isso. Obrigado. Até uma próxima. Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós ficamos com a responsabilidade de falar um pouquinho sobre a educação de filhos, baseados na palavra de Deus e no versículo que nós recebemos. Eu vou ler aqui a frase que nós recebemos, que diz o seguinte: o conhecimento da palavra de Deus acontece quando os pais ensinam seus filhos com diligência. Um método divino para o treinamento de homens e mulheres piedosos começa no seminário do lar. A escola bíblica dominical, os clubes bíblicos, as escolas evangélicas, os acampamentos e ainda outros programas podem suplementar o treinamento doméstico, mas nunca substituí-lo. Deus dá primeiramente aos pais a responsabilidade de passarem adiante o legado da fé cristã. O versículo que nos baseamos está em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui fala sobre criar na disciplina ou na instrução. No original grego, onde o Paulo fala, a palavra seria paideia e tem um sentido mais profundo do que se poderia falar em português. Paideia seria você transmitir uma cultura, transmitir valores aos seus filhos. Isso está além de uma educação formal, né? Transmitir valores, cultura, isso está intrincado no nosso ser. O nosso ser mostra o que nossos valores, o que cremos, a nossa ideologia. E como nós podemos transmitir isso aos nossos filhos. Se o nosso coração for totalmente dedicado ao Senhor, se tudo que fazemos, que falamos, que pensamos, refletir a palavra de Deus, os nossos filhos vão aprender sobre isso, vão adquirir essas características de nós. E essa seria o sentido de paideia, que nossos filhos terão a mesma cultura, os mesmos valores, a mesma cosmovisão, a mesma visão de mundo do que nossos pais temos. E por isso nós temos que ter o nosso coração, a nossa mente totalmente dedicada ao Senhor. E quando a gente enxerga a instrução cristã com essa profundidade, conforme o Victor falou, fica claro que é insuficiente o que, por mais que a igreja se empenhe, a gente sabe que a nossa igreja se empenha em providenciar um ministério infantil de qualidade, é insuficiente porque é uma vez na semana, porque é um ambiente externo ao nosso lar. Então, se a gente confiar somente naquilo que a igreja tem para oferecer, como isso sendo o principal da educação cristã para os nossos filhos,
não vai atingir o objetivo pleno, como Paulo está colocando aqui. Realmente nós pais somos os principais responsáveis. Nós não podemos se esquivar disso e deixar na mão de outros. E como nós conseguimos isso, o Vitor falou, somente se nossa vida estiver centrada, se nossa prática diária for realmente cristã, for realmente buscando glorificar a Deus. E realmente é um desafio, uma coisa que nós precisamos de Deus, de dependência total a cada dia das nossas vidas, e que também depende do trabalho do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, mas que realmente o desafio é esse, que nós consigamos no nosso dia a dia mostrar aos nossos filhos o que é uma vida cristã, quem é Deus para nós, e inserir neles essa cultura cristã, para que eles possam enxergar o mundo dessa forma, e assim fazer a diferença nesse mundo em que estamos. Ensinar com diligência também me lembra as instruções do povo no Velho Testamento, né? Que nós devemos ensinar nossos filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, sentados à mesa. Então diligência é isso, incessante, em todo o tempo. Mostrar aos nossos filhos os valores cristãos, os valores de Deus. Obrigado, irmãos. Oi, casais, tudo bem? Oi. Estamos estudando sobre transmissão da fé e temos aqui uma pergunta. Como aplicar estas orientações em nossos lares? A família precisa estar tão envolvida com Deus que os pensamentos e conversas se voltem naturalmente para Ele o dia inteiro. Bom, na nossa reflexão, para que isto aconteça, é necessário que a família esteja em comunhão com Deus. Em Mateus 12:34, diz que nós falamos o que o nosso coração está cheio. Se enchemos de Cristo, logo falamos dele o dia inteiro. Pensamos dele o dia inteiro também. E aí a gente consegue transmitir isso para os nossos filhos, né? Se a gente está cheio, a gente transmite, né? O versículo de Deuteronômio tem um versículo também que fala, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A nossa responsabilidade como pais é amar a Deus, né? Nos encher dele para a gente poder ser modelo e exemplo para os nossos filhos. Lá na escola tem várias professoras e cada uma tem aptidão para alguma área específica, né? Aquelas que gostam de artes, por exemplo, as crianças, a gente percebe que acaba gostando de artes também. Aquelas que gostam de música, a gente percebe que as crianças, no final do ano, é uma turma que gosta muito de música. Então, nós como adultos, nós somos modelos, né, para as crianças. E aí, como pais, nós temos essa responsabilidade de sermos modelo e passarmos, né, tudo que está dentro de nós para eles, né? Então, a primeira forma é ter comunhão, a gente com Deus, e a segunda seria a gente ser um modelo e exemplo para os nossos filhos. Olá, irmãos, tudo bem? Olá, tudo bom? Nos foi dada uma pergunta sobre o que foi estudado na EBD no domingo passado, sobre o fato de estarmos recordando constantemente de versículos da palavra de Deus, que o povo fariseu tinha, né, aquela questão de caixinhas de promessas, né, que é conhecida assim hoje. E a gente vai dar alguns exemplos, aqui é mais exemplo, é mais uma parte prática
de como a gente pode de fato aplicar essa questão dos filhos estarem estudando os versículos nos umbrais da porta, de manhã à noite, você inculcar na mente dos seus filhos, até mesmo no lar da família, princípios preciosos da palavra de Deus. A gente acredita muito no culto doméstico, acho que como uma base de ensino, principalmente quando os filhos são pequenos, é muito importante. Você pode, não precisa ser uma coisa rígida, você pode ter ali um momento de música, um momento de um corinho, você pode ter ali uma história bíblica que traga princípios. E claro, você tem que estar acompanhando dia a dia a vida dos seus filhos. Para os casais que não têm filhos, é importante também sempre estar fazendo sua devocional, cada um praticar a sua leitura, as suas orações com Deus, para que no momento certo venham as etapas. Venham os filhos, venham os adolescentes, venham os jovens, enfim. Todas as etapas precisam e são necessários que a gente tenha alguns apoios e alguns lembretes. E a palavra de Deus, ela é muito eficaz para todas essas etapas e essas fases. É importante o acompanhamento dos filhos, né, para ver o que eles estão acessando na internet, o que eles estão lendo, o que eles estão conversando. E o culto doméstico, acho que ele também acaba promovendo um pouco isso, porque a gente tinha um momento de como foi o seu dia, se você teve alguma situação, se você tem algum motivo de oração, e nessas horas, às vezes, os filhos falam, tive uma situação assim na escola, tá acontecendo isso, ou alguma coisa que você possa perceber. Então, é importante estar acompanhando a vida dos filhos e aproveitar esses momentos em que você encontra oportunidades para trazer à luz a parte prática daquilo que você vem estudando nesses momentos de estudos e oração em conjunto. Eu tenho um exemplo que é engraçado, às vezes a gente acha versículo aqui, versículo ali, e só decorar o versículo por decorar pode ser algo não muito eficaz. Mas eu tenho um exemplo de um casal da BCB, o Eduardo e a Priscila, acho que alguns conhecem, que a Priscila tinha muito hábito de colocar versículos bíblicos no estojo dos filhos. Inclusive, quando ela falou sobre isso, os filhos estavam juntos e falaram o quanto aquilo foi importante para eles, porque eles estudavam em devocionais juntos com a família, alguns princípios, e no dia seguinte ela colocava alguns versículos no estojo, na mochila, nas coisas escolares dos filhos. Então, às vezes eles iam fazer uma prova, ou eles estavam em alguma situação, abria o estojo, e olhava aquele versículo e lembrava dos princípios bíblicos da palavra. Então, é uma forma também de trazer a memória e trazer à luz a questões de estudo, e também, claro, como você pode colocar na prática no dia a dia. Então, eu acho muito importante a questão também de você conhecer em profundidade a palavra de Deus, decorar os versículos, e você ter sim versículos à sua mão para você sempre estar lembrando constantemente da palavra de Deus, mas claro, sempre trazendo a uma aplicação prática, sempre buscando acompanhar os filhos para trazer aquela aplicação prática. E é isso, gente. Então, espero que a gente possa ter ajudado, contribuir com esse vídeo. E estamos aí. Tchau. Tchau. Então, conforme nós sempre falamos com vocês, nós estamos juntos, aprendendo, sendo desafiados pela palavra de Deus. Que bom que temos casais participando conosco hoje. E hoje, um dia especial, Dia dos Pais. Nós queremos aqui deixar os nossos parabéns para os papais do grupo, incentivar os que não são papais do grupo, sejam papais para no próximo Dia dos Pais também. Mas deixa a gente arrumar o berçário, a vaga já estourou, dá uma calmada aí. Também para receberem aí os parabéns, que Deus abençoe, que Deus os use como instrumentos nas mãos dele para que vocês sejam realmente pais segundo o coração de Deus, reprodutores da imagem de Deus, como nós vimos, representantes da imagem de Deus, aqueles que cumprem o propósito de Deus dentro da família. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, pelos pais aqui reunidos. Agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso e tem abençoado e tem suprido cada uma das necessidades.
obrigada por esta equipe que se reúne para aprender mais a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações para que possamos não apenas ouvir, mas também praticar a Tua Palavra. Muito obrigada por todos os papais aí na nossa igreja, todos os papais aqui representados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.